Pais queridos, Deus abençoe vocês. Parte de número 7, capítulo 12. Capítulo 12, versículo de número 7 até o 14 a gente vai ler, tá ok? Pra gente fechar aí essa parte. Diz assim: O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Né? Então o que ele está dizendo? Né? Ele vai salvar primeiro os judeus, mas não especificamente pessoas, né? Porque Deus, Senhor Deus, não faz acepção de pessoas, né? Muito menos daqueles que o rejeitaram, né? Muito menos daqueles. Mas o que ele está dizendo é que ele vai salvar primeiramente as tendas de Judá, né? E quem que é o primeiro? Ou quem que é o primícias? Não é Cristo? Ele salvou a Cristo, ainda que Cristo não precise de salvação. Mas ele ressuscitou a Cristo primeiro dentre os mortos, entende? Então, em outro momento, eu vou fazer um estudo, né, sobre o momento em que Jesus esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Tá certo? Então, existem muitas orações que Jesus fez neste período de 3 dias e 3 noites. Orações que estão nos Salmos. E estas orações vai dizer, Jesus falando a sua oração: "Oh, meu Pai, me salva. Ô Senhor, não é Pai não, ele fala a Deus, né? Senhor meu Deus, me salva deste lugar", entende? Então, quando essa profecia está falando aqui que ele vai salvar primeiramente as tendas, né, ele está falando de Jesus, de Cristo Jesus, tá certo? As tendas de Judá, ok? Ainda, é claro que ele vai vir, vai chegar lá primeiro. E quando ele chegar primeiramente sobre Israel, né, que vai sobre Jerusalém, inclusive, que é a tribo de Benjamim, automaticamente, né, vai ser livrado, vai ter livramento primeiramente as tendas de Judá, né? Vai ter um livramento, claro. Mas a salvação que ele está dizendo aqui é de Cristo, ok? E não de pessoas. Amém? Verso 8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém em meio a... E o mais fraco entre eles, naquele dia será como o rei Davi. E a casa de Davi, no caso nós, será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, né? No caso Miguel, que estará presente naquele momento lá de grande tribulação. 9. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. E olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como a quem planteia por unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Had-Remon no dia de Megido, isto é, Armagedon, né? O dia da peleja contra Cristo e o rei da Síria, né? Mas interessante é que o Senhor Deus vai derramar um espírito, né? Uma camada, né? Uma porção do seu espírito sobre a casa de Davi, que somos nós, tá certo? Como que eu sei que a casa de Davi somos nós? Pedro falando, né? Pedro, Tiago, o apóstolo João, Barnabé e outros lá em Atos. Quando eles estão discutindo acerca, vamos guardar a lei ou vamos viver pela fé em Cristo Jesus? Como que vai ficar agora essa história? O momento da transição da lei para a graça, né? Então, o que eles os quatro vão se expressar? É importante que a gente atente para as palavras dos profetas, né? Que o Senhor Deus restauraria o tabernáculo caído da casa de Davi, né? E o que é o tabernáculo caído da casa de Davi? As 10 tribos que se inclinaram para o bezerro de ouro que fizeram lá em Samaria, tá certo? E caíram. Mas houve profecias pelo profeta Oséias que eles se levantariam ao terceiro dia. Lembra? Vinde, tornemos para o Senhor, pois ele nos despedaçou, fez a ferida e nos ligará, né? E será depois de 2 dias, ao terceiro dia, nos levantaremos e viveremos diante dele, não é? Casa de Davi, ok? Então é nós, está falando de nós. Então ele vai derramar um espírito de graça, né? De súplicas, né? Em outras palavras, né? Uma roupa, né? Uma roupa de pano grosseiro, pano de humilhação, né? Rasga o coração, não rasga as suas vestes, etc. Por aí vai. Tá certo? 11. Não, a gente já leu. 12. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos semeitas à parte, e suas mulheres à parte.
todas as famílias à parte, cada família à parte, suas mulheres à parte, e por aí vai. Enfim, então está falando daquele momento de Apocalipse 1:7, né? Olha, ele vem com as nuvens, né? E todas as tribos, todos os povos da terra olharão para ele e prantearão, né? Se lamentarão, né? Porque é ele quem vai nos livrar dos nossos pecados, né? Mas também, mais principalmente os judeus, ou melhor, vou mais além ainda, né? Aqueles que fincaram a lança nele, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, todos aqueles que estavam no momento em que ele foi perfurado com a lança, no momento em que ele foi chicoteado, que ele foi humilhado, bater no rosto dele, colocar a coroa de espinho, toda aquela cena que aconteceu com ele, aquele momento que eles viveram no literal, fisicamente, com os olhos, né? Que eles vão ver também, né? Quando o céu se abrir, quando o Senhor Deus der a ordem, né, para os mortos ressuscitarem, esses mortos vão acordar e vão ver, mas não vão ser libertos da sua prisão, né, do Sheol. Mas eles vão ver e vão chorar amargamente, tá certo? Um outro dia a gente fala desse ponto aí que é importante compreender também. Tem bastante entendimento e revelações, né? Sofonias capítulo 3 para a gente fechar o estudo. Bora lá. Capítulo 3, do 8 até o 20, que vai dizer assim: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Apocalipse 1:7, eu acabei de falar. Ele vai se levantar, para quê? Para ressuscitar os mortos, né? Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre elas fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo, né? Ou seja, pela boca das duas testemunhas, né? Que vão liberar fogo, mas não é fogo literal não, tá? É poder de Deus, palavra. 10. Da além dos rios da Etiópia, verso 9, não li o 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, 10 tribos, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das suas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba. Os que estão lá no meio de Jerusalém, lembra? Que eles entrariam na cidade santa, pisariam, calcariam os pés na cidade santa por 42 meses, por 3 anos e meio. Vou ler de novo. Naquele dia, não te envergonhará nenhuma das suas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te soberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Aqui está nós, ó, galera. Que confia em nome do Senhor. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no Senhor. Eu li de novo. Os restantes de Israel, 10 tribos, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e da sua boca não se achará língua enganosa, porque são apacentadas, deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Assim como Paulo fala, assim como lá em Apocalipse fala dos 144 mil, né? Que na sua boca não tem engano, eles não mentem, eles não se prostituíram com mulheres, etc. Então é o povo que foi limpo, né? Teve o corpo glorificado e não se prostituíram mais, tá certo? É a igreja do Senhor. 14. Canta, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Percebe que aqui Benjamim já nasceu? Benjamim já está com os irmãos? O sol da justiça nasceu e agora só tem alegria, não tem mais choro. Tá certo? Coisa linda, coisa fantástica. 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe seus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á o seu amor. Regozijar-te-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes são de ti, e sobre os quais
pensam vergonhas, né, opróbrios, né? Isso no caso é a galera lá da região, né? Tanto a casa de Judá e alguns da casa de Israel que moravam em Jerusalém neste período, que estavam cegos, né, e tiveram os seus olhos abertos no último tempo, no último momento, assim como Pedro fala em 1 Pedro 1, verso 5, né? Que vai ter uma salvação manifestada no último tempo. Então estes, até aquele tempo, eles estavam meio, como é que eu vou dizer aqui, sendo enganados, né, pela religiosidade, pelas festas, né? Querendo acompanhar os ciclos literais das festas, né, sem entender o lado espiritual, né? Então nesse momento eles vão estar com vergonha, vão estar se lembrando, porque vai ser algo recente. Poxa, a gente estava praticando as festas, aquele negócio literal, o Messias está aqui, o negócio é espiritual, o negócio é muito grande. Então vai ter essa lembrança, infelizmente. E é preciso para o homem entender, né? Eu acho muito lindo isso. 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligiram. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Lembra que metade foi expulso para a terra do inimigo? E Raquel estava chorando? Não chore, reprime suas lágrimas, seu choro, a recompensa para suas obras. Seus filhos vão voltar da terra do inimigo. Tá certo? Eis que naquele tempo procederei contra os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignominia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Que palavra linda, que palavra abençoada. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar. E agora eu vou assistir aqui esses vídeos, esses estudos que eu gravei hoje, tá certo? Para a gente dar sequência, para a gente chegar lá em Apocalipse. Tá demorando, né? Eu sei que tem pessoas ansiosas, né, com vontade de chegar logo lá em Apocalipse 12, mas é preciso entender muitas coisas para a gente chegar lá e tirar de letra a situação, tá certo? Eu quero trazer esse assunto bem detalhado, para que quando você, como é que se diz? Eu não quero que você só entenda, eu quero que você entenda ao ponto de você passar para outra pessoa isso, de maneira que você consiga falar e passar para outra pessoa entender, tá certo? Que Apocalipse 12 não é um outro planeta, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver, cara, pessoal, o que está sendo falado sobre Apocalipse 12, né? Você entra lá, você fala, poxa vida, não é possível, essa pessoa não lê Bíblia, não tem jeito. Então é importante compreender isso, tá certo? Então eu quero que vocês entendam, para que outras pessoas entendam através de vocês, tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima parte aí, em nome de Jesus. Que a gente vai fazer outro tópico, né? Vamos falar assim, tá certo? Eu fecho na parte número 7, a gente reinicia agora com a primeira parte, com um outro tema dentro do assunto, com um outro ângulo, para que você enxergue de maneira clara toda a escritura, né? Toda a profecia, de maneira resumida, claro, mas que você consiga entender, tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus.